Fala pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pablo Vieira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre as minhas operações em Nasdaq. Então eu fiz duas operações em Nasdaq, as duas em vendas, na ponta vendedora, e eu vou explicar. Eu fiz essa primeira operação aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui a primeira operação, e depois eu fiz uma aqui também, ó. E aqui eu comecei a fazer algumas adições. Eu fiz duas adições e vou explicar para vocês. A minha primeira operação eu fiz no gráfico de 1 minuto por causa de uma notícia. Então surgiu uma notícia aqui, eu já estava esperando por ela, e ela vem cruzando as médias pelo 1 minuto. E se a gente olhar pelos tempos gráficos maiores, a gente vai ver que também que o preço estava trabalhando abaixo das médias, abaixo da VWAP. Então eu fiz uma venda aqui com lote leve, e aí eu esperava que ele desse um estouro, uma explosão aqui para baixo. E ele não fez, né? Então depois de um candle vendedor deste tamanho, cruzando as médias, né, a favor das médias, e não deu a explosão para baixo que eu esperava, eu fui e encerrei logo, né? Rapidamente encerrei. Tá? Então aqui eu não fiz nada. Pelos 2 minutos eu fiz a minha segunda operação. Então aqui, ó, o preço essa aqui é o candle de 2 minutos, mas aconteceu aquela minha entrada. Eu estopei, eu encerrei rapidamente. Ele deixou esse candle bonito comprador aqui, ó, como se fosse para cima mesmo, e não deu continuidade também. Ele começou a respeitar as médias e a VWAP. Vocês conseguem enxergar que ele vem acompanhando a média de 20? Então ele começou a respeitar essa região aqui. E aí o que eu fiz? Nessa eliminação aqui, que eu já estava eliminando, né? Neste momento aqui a gente estava eliminando este candle azul aqui, né? Esse candle comprador, e quase este candle totalmente aqui comprador, né? Então eu fiz a minha venda aqui neste momento. Aí depois da minha entrada, pelos 2 minutos, ó, então foi neste candle aqui que eu entrei, ó, vendido, e aqui pelo 1 minuto eu comecei a acompanhar o meu trade. Depois que eu entrei, ele não está conseguindo subir. Vocês conseguem perceber que ele está respeitando essa região? Aqui eu fiz mais uma adição, e aí ele foi que parecia que ia subir, né? E o meu stop estava aqui nessa região aqui, ó. Então meu stop estava nesta região já, então eu tinha entrado aqui, meu stop estava aqui primeiro, aí ele começou a cair, aí eu desci o meu stop para cá, aqui ele quase que pega o meu stop, ó, ele não deu continuidade e voltou a cair cruzando aqui a média de novo. Aqui eu adicionei mais. Aí depois que eu adicionei mais aqui, ele começou a cair. Aí quando ele chegou na mínima, como eu já tinha tomado um stopzinho aqui, aí quando chegou aqui eu fiz essa parcial, e aqui ele começa a ter começa a segurar aqui nessa região, até ele tenta voltar, ele volta na média para cair novamente. Aí quando ele caiu aqui, chegou nessas regiões aqui que era já um suporte, era uma região próxima do suporte na verdade, eu encerrei de vez, tá vendo? Então ele caiu, aí ele começou a subir, eu encerrei. E aí ele ficou nessas regiões aqui até subir. Então vamos ver pelo diário. Pelo diário, o preço está aqui, a gente está aqui neste dia, né? Este candle aqui representa o dia de hoje. Aí pelo diário ele já subiu bastante. Minhas operações aconteceram lá aqui embaixo, né? Então tinha uma probabilidade de ele vir buscar aqui, ó, para depois subir, né? Fazer um pullback aqui, mas ele já seguiu para cima. Beleza, mas pelo diário ele estava com um viés vendedor, porque o dia de ontem foi bastante vendedor, bastante forte vendedor, ó. Então tinha a probabilidade dele estar indo buscar aqui a média de 20. Então já estava com esse viés pelos 30 minutos. Pelo 30 minutos, a gente tinha este cenário aqui, ó. Então imagina que a nossa visão pelos 30 era este aqui, né? Então a gente tinha uma mínima aqui para o preço buscar.
e tinha um dia anterior muito forte de queda, né? E aí ele parou nessas regiões aqui. Tá? E aí olhando um pouquinho mais para trás, a gente tinha este ponto aqui, ó, que era a mínima que eu falei para vocês, o fundo mais próximo que eu tinha dito para vocês que poderia buscar com aquele meu trade, só que ele deu uma segurada lá. Tá? Então tinha esta visão aqui. Pelos 15 minutos eu marquei a minha região de média de 20, na abertura do mercado, que foi neste momento aqui, as médias elas estavam neste momento, ó, então o preço estava trabalhando abaixo das médias, tá vendo? E tinha ainda a probabilidade de buscar esta região aqui e esta região aqui, seria o meu segundo alvo. Este primeiro alvo, este segundo alvo. E aí pelos 2 minutos, que é o gráfico que eu realizo as minhas entradas, então o cenário era este, ó. Aqui, o cenário era este. Aqui o preço trabalhando abaixo das médias, a abertura no momento da notícia, este candle aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Então, na abertura, na notícia, né, no candle da notícia, neste momento aqui, foi onde eu entrei, estopei rapidinho, aí depois ele não deu sequência para cima e começou a cair. Aí eu entrei, fiz uma adição, a segunda adição. E aí o primeiro alvo era este, só que eu fiz uma parcial antes para recuperar este loss que tinha aqui, então eu fiz uma parcial nesta mínima aqui. Tá? Quando ele chegou neste momento aqui, eu fiz uma parcial e deixei o restinho correr. O meu primeiro alvo era este momento aqui. E o meu segundo alvo era este momento aqui. Ele não chegou no segundo, começou a voltar no primeiro alvo, encerrei, tá? E aí ele tá seguindo lá para cima. Ok, pessoal? Esse foi as minhas operações de hoje, espero que tenham ajudado. Se tiver alguma dúvida, comentem aqui para eu responder. Se gostaram, curtam e compartilhem com o maior número de pessoas para chegar naquela pessoa que está pensando em entrar no mercado e tem algumas dúvidas ou não está conseguindo ter lucro e tem algumas dúvidas. Talvez esse vídeo consiga ajudar. Ok? Até a próxima, um abraço!